Irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando 1 Coríntios, não é isso? A carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos santos da igreja de Corinto, na região da Acaia. E, bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nas próximas 3 semanas eu vou pregar. Então, e por que eu estou dizendo isso? É porque a gente tem tentado colocar 2 pregações e uma eu folgo, e dessa vez eu vou pregar 3 diretos, na verdade 4 vezes seguidas, e eu gostaria muito de contar com as orações dos irmãos, porque eu preciso das orações dos irmãos. A segunda coisa que eu também quero dizer para vocês é que no dia 9 de junho nós vamos oficialmente fundar a igreja, estamos preparados para isso, para fundar a nossa igreja no dia 9 de junho. Virá uma caravana da nossa igreja mãe, a Igreja Batista da Orla de Niterói, e será fundada então a Igreja Batista no centro de São João del Rei, a Igreja Batista Central. Quando eu propus esse nome no centro, o pessoal disse, não, é muito feio. Então ficou Igreja Batista Central, que até tem um duplo sentido, né? Porque é centrada no Evangelho de Cristo Jesus. Então, queria convidar todos vocês, e principalmente aqueles que têm interesse e que vão se tornar membros fundadores da nossa igreja, são convidados a estar conosco no dia 9 de junho. Mas uma outra coisa que eu também quero dizer para vocês é que muitos dos pontos que estarão sendo pregados nessa noite, ou que eu não conseguirei pregar, a gente vai abordar no pequeno grupo. Daí a importância de vocês virem nos pequenos grupos para nós estudarmos mais detidamente a palavra de Deus. Vocês sabem que a gente tem aqui esse hábito na nossa igreja de estudar todo o conselho de Deus e estudamos livros inteiros da Bíblia, e isso é muito importante para nós. Então deixa eu primeiro recapitular com vocês um pouco do contexto do texto bíblico que nós estamos estudando. A partir do capítulo 11 que nós estudamos, o apóstolo Paulo começa a tratar de assuntos que dizem respeito às reuniões públicas da igreja, aos cultos públicos da igreja. E como eu disse para vocês, disse para as pessoas que estavam aqui na terça-feira, eu entendo que a chave para hermenêutica, a chave para a interpretação do capítulo 11 está no primeiro versículo, quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se vocês se lembram, o que estava acontecendo? As mulheres casadas não estavam querendo usar o véu. E eu falei com vocês que o véu era o sentido, era o significado de que as mulheres elas eram casadas, não é isso? E aí, o que acontece ali naquele momento? Também tem o fato de que o cabelo era um sinal de que a mulher não era adúltera e nem era uma prostituta do templo de Afrodite, que existia na igreja de Corinto. Então era importante usar o véu quando elas estavam orando e quando elas estavam profetizando ou explicando a palavra de Deus. E é interessante entender uma coisa muito importante que foi o que eu falei lá no nosso PG na terça-feira. Se Deus pede para eu fazer uma coisa e eu não faço, eu estou me rebelando? Alguém tem dúvida que eu estou me rebelando? Obviamente que não. Agora, se o nosso Senhor Jesus, que é Deus, estivesse no jardim do Getsêmani, e quando ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, e ele de fato não tivesse ido para a cruz, ele estaria se rebelando? O fato é que o nosso Senhor Jesus, ele é Deus, e se ele fosse contra o Pai, ele deixaria, ou estaria indo contra a sua própria natureza divina, e contra os próprios princípios e os fundamentos que o próprio Deus estabeleceu, porque Ele e o Pai são um só. Agora vejam vocês, e é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para a gente em 1 Coríntios. Quando uma mulher deixava de usar o véu e não indicava que era casada, ela estava o quê? Se rebelando contra o seu marido? Ela estava indo contra ela mesma. Porque num casamento os dois são um só. E formam um casal. E aí daí que o apóstolo Paulo diz assim, já que você não quer usar o véu, então por que você não corta o seu cabelo?
Talvez as mulheres dissessem assim, não, se eu cortar o cabelo eu vou ficar mal falada. Vão achar que eu sou uma adúltera, ou vão achar que eu sou uma dessas prostitutas do templo. Então, por que você então não usa o véu e se sujeita à autoridade do seu marido? Há um princípio aqui. E esse princípio continua agora, logo depois, o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre a ceia do Senhor. E o que acontecia na ceia do Senhor naquela igreja complicada de Corinto? O que acontecia é que quando tinha ceia, e a ceia era um pouco diferente do que acontece hoje, que a gente só come um pãozinho e um suquinho de uva, né? Era uma grande reunião onde eles comiam, uns traziam comida de casa e outros ficavam olhando e passando fome. Uns se embebedavam, chegavam ao ponto de se embebedar, enquanto outros não tinham nada para comer. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ainda no mesmo princípio, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele começa a dizer? O que eu sei, eu passo a ensinar a vocês. A instrução que eu dei é, o nosso Senhor Jesus deu o seu próprio corpo por vocês. O que ele está ensinando para mim e para você? Ele está ensinando para mim e para você que o nosso Senhor Jesus não poupou a si mesmo pelos outros. O nosso Senhor Jesus, ele não poupou absolutamente nada. Ele se esvaziou de toda a glória a ponto de entregar o seu próprio corpo por mim e por você. E ele começa a ensinar então que eu e você devemos agir assim. Se há desigualdade social na igreja, nós devemos cuidar uns dos outros. Se há necessidade na igreja, nós devemos cuidar uns dos outros. E é isso que o apóstolo Paulo começa a ensinar para mim e para você. E a partir do capítulo 12, ele começa a falar sobre os dons espirituais. E ele começa a dizer alguma coisa que, bom, o apóstolo Paulo não é explícito, mas ele começa a falar de coisas que nós podemos inferir sobre os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto naquela época. Porque nós podemos inferir que muitos estavam insatisfeitos. Eu posso lançar aqui algumas suposições de acordo com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje nas igrejas. Talvez uns quisessem dizer assim, eu quero falar, porque eu quero ter destaque, porque eu quero aparecer, porque eu quero que as pessoas elas fiquem assim, embebecidas com a minha sabedoria. Talvez uns estivessem dizendo assim, eu nunca fui usado por Deus para curar ninguém. E eu não sei por que Deus não me deu essa unção, essa capacidade, o que alguns diriam, não é porque uns são e outros não. Mas o fato é que algumas pessoas não estavam satisfeitos com a maneira como estavam agindo na igreja e por não sei por quê, estava criando divisão. Talvez alguns dissessem assim, eu não vou cuidar da limpeza da igreja, ou do café da igreja, ou de recolher as ofertas da igreja. Por quê? Porque esse trabalho é indigno para mim. E o apóstolo Paulo começa a ensinar para mim e para você sobre quais são os princípios que nós devemos usar na igreja para que toda a igreja seja edificada. E é diante desses princípios, é diante daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer para nós na Bíblia Sagrada, porque essa é a palavra de Deus divinamente inspirada, é que nós podemos tirar ensinamentos profundos para a nossa vida. Então vamos deixar que Deus fale aos nossos corações e que Ele nos ajude a entender a sua palavra e que nós saiamos daqui transformados pela palavra de Deus. Amém? Então vamos, 1 Coríntios 12, de 1 a 13, você pode acompanhar, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. É até bom que você compare o que nós vamos ler na Nova Versão com a Almeida, ou com a Mensagem, ou com a NTLH, com a tradução que você tiver aí na sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele os distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te peço que o Senhor, nesse momento, esteja com todos nós, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para a profecia, para a palavra de Deus que será ministrada nessa noite. Que o Senhor me esconda atrás da cruz, que eu seja um arauto digno da sua mensagem, do teu amor, da tua graça, que a gente possa sair daqui edificado, apesar dos meus muitos pecados e das minhas muitas dificuldades, Senhor. Mistura as tuas palavras com as minhas palavras, Senhor, e que eu saia daqui podendo dizer que eu fui um arauto digno, fiel da tua palavra. Esteja conosco, consola-nos, orienta-nos, guarda-nos. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria, a partir do texto bíblico, de fazer duas reflexões, e eu vou fazer apenas duas reflexões a partir do texto bíblico dessa noite. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa noite é a seguinte. E mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu vou fazer duas, porque eu cortei muita coisa, porque eu realmente quero que vocês venham na terça-feira para a gente poder estudar no pequeno grupo, tá bom? Então, hoje eu vou poupar vocês e a gente vai fazer duas reflexões. E as duas reflexões são as seguintes. A primeira reflexão é que antes éramos guiados por ídolos mudos, mas agora o Espírito nos impele a declarar que Jesus é o Senhor. A segunda reflexão que eu quero que a gente faça nessa noite é que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. São as duas reflexões que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Então, a primeira é que antes éramos guiados por ídolos mudos, mas agora o Espírito nos impele a declarar que Jesus é o Senhor. E uma das coisas que eu e você sabemos é que a lei mosaica impedia que as pessoas fizessem ídolos de pedra, ídolos que fossem imagem de escultura. E uma das coisas que Deus diz na lei mosaica, por que ele diz que a gente não deveria fazer imagens de escultura, é porque a imagem não pode ouvir. É porque a imagem não pode falar. E porque elas são imagens, elas não têm boca nem ouvido, elas acabam falando com a gente. Elas ouvem o que a gente acha que elas ouviram e elas falam aquilo que a gente quer que elas falam. E esse é um ponto essencial sobre o ídolo. É que a gente constrói ídolos de acordo com a nossa imagem, de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que a gente quer, e o ídolo fala para a gente exatamente aquilo que a gente quer que ele fala. E tem um problema sério, porque Deus não tem nenhum compromisso com o que você quer ouvir. Deus não tem nenhum compromisso com os seus sonhos. Deus não tem nenhum compromisso com a sua agenda. Deus tem compromisso com os compromissos dele, com a agenda dele e com os sonhos que ele tem para você.
É muito comum nos dias de hoje, nas igrejas que nós estamos, em algumas ditas evangélicas, em que as pessoas dizem que Deus tem mistério para você, Ele fala alguma coisa que você quer ouvir, ou Deus tem plano para você, Ele fala alguma coisa que você quer ouvir, mas muitas vezes, meus irmãos, Deus quer dizer coisas para você que você não quer ouvir. A agenda de Deus para você é completamente diferente da agenda que você gostaria de seguir, ou das coisas e dos sonhos que você quer ter. Deus não tem compromisso com os seus sonhos. E um dos problemas dos ídolos é que os ídolos, eles geralmente, a gente dá para eles alguma coisa e eles nos dão aquilo que a gente quer. E Deus não. Deus é incomparável. E Ele não precisa de absolutamente nada que você tenha. Mas tem uma coisa interessante sobre isso, que é uma belíssima ilustração de que Deus não quer nada de você, mas eventualmente Ele pede as coisas de você. Tem uma ilustração bonita sobre aquele que foi o nosso pai da fé, Abraão, não é isso? Ele esperou 100 anos para poder ter o seu primeiro filho da sua própria semente. E um dia Deus vira-se para ele e diz: Abraão, toma teu filho, teu único filho, o filho que você ama, e mata ele por mim. Eu sei, meus irmãos, que para vocês que não são crentes ou que não entendem muito desse texto, Deus estava ensinando alguma coisa para mim e para vocês. Há um parâmetro messiânico nessa história. É que Deus está dizendo o que Ele faria por você e por mim. Ele pegaria o seu filho, Deus pegaria o seu filho, o seu único filho, o filho que Ele ama, e Ele entregaria para mim e para você. Ele morreria na cruz por mim e por você. Deus fez isso por você. Mas uma coisa interessante é que Ele pede isso de Abraão. Ele queria que eu e você soubéssemos a dor que é entregar o seu próprio filho para que outra pessoa fosse salva. Mas tem uma coisa interessante que também é uma segunda aplicação sobre esse texto, que eu entendo, é que o que aconteceu no coração de Abraão é que Abraão passou a amar tanto, mas tanto Isaac, que Isaac passou a substituir o lugar de Deus no seu coração. Ele era tão importante para a vida dele, e era tão imprescindível para a vida dele, que ele passou a ocupar o lugar de Deus. Em outras palavras, Isaac se tornou um ídolo no coração de Abraão. E muitas vezes Deus pede para mim e para você que você sacrifique os seus ídolos no altar. Eu não sei, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser um filho, pode ser sua carreira, pode ser o amor ao dinheiro. Existem coisas, e nós somos fábricas de ídolos, que nós achamos que são imprescindíveis na nossa vida e que nós achamos que são as coisas mais importantes e sem as quais nós não podemos viver. E eventualmente Deus vira-se para mim e para você e diz assim: coloca isso no meu altar. E uma das coisas mais impressionantes que aconteceu com Abraão é que nesse dia, quando ele pega o seu filho, o seu único filho, e coloca no altar, e Deus salva o filho de Abraão, Isaac. E não deixa que o anjo não deixa que Abraão sacrifique o seu filho. Ele providencia um escape, que é um cordeiro no meio dos espinhos, que foi sacrificado no lugar de Isaac, assim como nosso Senhor Jesus foi sacrificado no nosso lugar. Mas o bonito dessa história é que a partir daquele dia, diz o texto bíblico, que Abraão foi chamado de pai da fé. Meus irmãos, uma das coisas que eu e você precisamos entender, e o que está acontecendo no texto bíblico, é que antes nós éramos impelidos por ídolos mudos, ídolos falsos, que falavam para a gente o que a gente queria, e nós vivíamos por esses ídolos e fazíamos o que esses ídolos queriam, que no fundo eram os desejos do nosso coração. Mas agora nós somos impelidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus pede que a gente coloque os ídolos no altar de Deus e viva para Deus e coloque Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Há um jogo de palavras interessante, se você olhar no texto bíblico, é que os
ídolos são mudos e o Espírito Santo de Deus nos faz falar que Jesus é o Senhor. Há uma ilustração bonita sobre isso de um rapaz que disse assim: bom mestre, e vira-se para Jesus em Marcos e diz assim, lá no Evangelho de Marcos, diz: bom mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? E vocês provavelmente conhecem a história. Jesus diz: você conhece a lei e tudo que ela diz, então você pratica aquilo. Não matarás, não adulterarás. E ele diz: tudo isso faço desde a minha mocidade. O que é interessante é que a primeira coisa, que é uma dica para a gente entender o problema daquele rapaz, é que ele vira-se para Jesus e diz: bom mestre. Ele achava que Jesus era um bom mestre. E Jesus diz para ele: por que você me chama bom se só bom é Deus? A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Jesus é Deus. E Ele pede para mim e para você coisas que só Deus pode pedir. Porque diz o texto bíblico, e se você olha com atenção para o texto bíblico, diz assim: e Jesus o olhou e o amou. E disse: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O problema daquele rapaz é que ele era dono de muitos bens e ele era rico, e ele achava que ele era dono dos bens, mas na verdade eram os bens que eram donos dele. A verdade é que os bens que ele tinha e as coisas que ele achava que tinha conquistado na vida eram as coisas mais importantes sem as quais ele não podia viver. E um dos problemas que eu e você temos é de achar que as coisas podem ocupar o lugar de Deus. A única coisa que você precisa na sua vida, meu irmão, é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Você tem procurado os deuses mudos na sua vida, que preenchem o lugar de Deus na sua vida, são mais importantes do que você acha que eles deveriam ser? Você tem coisas na sua vida que, ao invés de você as ter, elas têm controle sobre você e você é escravo delas. Há coisas que você faz que roubam o tempo de Deus e têm roubado a primazia de Deus em sua vida, meu irmão. Pois pelo Espírito Santo de Deus, Deus te dá o poder e a força de abrir mão dessas coisas e dizer: Jesus é o Senhor. E a segunda coisa que eu quero que você entenda, a partir da segunda reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, é que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Veja, antes você ia atrás de ídolos mudos que faziam você seguir a sua própria vontade, a sua própria agenda e os seus próprios desejos. Mas agora o Espírito Santo de Deus faz você seguir a agenda de Jesus. Que coisa difícil! Abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Há muitos anos atrás eu aprendi que isso aqui procede do capítulo 11, primeiro versículo, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês já viram uma árvore, quando ela produz frutos? Vocês já viram? Vocês já viram alguma árvore que produz uma laranja chupar a própria laranja que produz? Vocês já viram uma macieira comer a própria maçã que ela produz? É assim também no reino de Deus, meus irmãos. Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele fez um mundo para nós gratuitamente, sem esperar nada em troca. Ele deu o seu Filho por nós, sem esperar nada em troca. E Ele pede, pelo seu Espírito Santo, que nós aprendamos a viver para o outro, sem esperar nada em troca. Que a gente dê fruto para o outro, sem esperar nada em troca. Essa é a ação miraculosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre nós. O marido deve viver para o bem da sua esposa. Vocês sabem o que é isso. Toda mãe sabe que é cozinhar ou fazer um bolo no domingo à tarde. Ela faz e ela está de dieta e ela não come. Isso é lá em casa. E ela faz isso pelo bem
dos seus filhos e do marido dela. Numa casa, a gente se alegra e se satisfaz quando os outros se alegram e satisfazem. Isso é a natureza do Espírito Santo e essa é a natureza do reino de Deus. A alegria que verdadeiramente nós conseguimos, que nós alcançamos, é aquela que quando nós abrimos mão dos nossos próprios interesses e vivemos pelo bem do outro. E isso é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É assim que Deus quer que nós vivamos. E veja que no texto bíblico agora, a partir disso, lançadas as bases, o apóstolo Paulo começa a enumerar vários exemplos ou vários tipos de dons do Espírito Santo. Acompanhe aí na sua Bíblia. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro fé, a outros dons de curar, a outros poder para operar milagres. E aí continua. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, e que é muito comum, é que, ainda mais numa igreja tradicional, né, é que muita gente se pergunta assim, mas acontecem esses mesmos milagres nos dias de hoje? Isso é uma carta que um jovem universitário, vocês não têm isso não? Eu tenho muito isso. Uma carta de um jovem universitário que escreveu para John Piper e disse assim, por que a gente lê a Bíblia e vê tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas, com tanta frequência, e a gente não vê isso nos dias de hoje, não é tão incomum? Engraçado que a resposta de John Piper, ela foi muito sábia, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira que ele diz, e eu gostaria de compartilhar, é que, bom, se você acha que aconteciam milagres o tempo todo na Bíblia, e com a profusão e com a frequência que a gente vê, quando você lê a Bíblia e tem uma leitura mais atenta, você vai perceber que não eram tão comuns assim. Há fome na Bíblia, a perseguição no livro de Atos, há doenças no livro de Atos. Muitas vezes os crentes passavam por problemas difíceis e nem todas as vezes tiveram livramento. Há muita dor e muito sofrimento. Não há dúvida, os apóstolos fizeram coisas fantásticas, mas nem por isso, em todas as ocasiões, foram libertos de todo mal. A segunda coisa que eu e você precisamos entender é que Deus opera milagres ainda hoje. Deus opera milagres porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, eu não sou sensacionalista, é assim que fala? Sensacionista. Eu não sou sensacionalista. Não é isso que eu ia falar. Eu sempre confundo. E olha que eu treinei umas 5 vezes lá em casa. Não, é óbvio que eu não sou. Eu continuo sendo carismático. E, na verdade, eu e você precisamos entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre e continua realizando milagres. Aliás, e essa foi, eu entendo, uma das respostas mais sábias que eu já ouvi na vida sobre isso. John Piper escreve assim, acontecem mais milagres hoje do que nós podemos perceber. Se juntarmos todas as histórias autênticas em todo o mundo, de todos os missionários e crentes em todos os países do mundo, as curas, as expulsões de demônio, as ditas coincidências, nós ficaríamos perplexos e pensaríamos que vivemos num mundo de milagres, como de fato nós vivemos. Mas quem me ajudou a perceber melhor isso foi Ed Renekiewicz, quando ele diz para mim e para você uma coisa interessantíssima. Se você olhar com detalhes, como a Bíblia chama milagres, você vai ver que milagres são chamados de sinais. Porque uma coisa que eu e você precisamos entender é que quando Deus quebra a ordem natural das coisas nesse mundo decaído, é com um propósito muito bem definido. Não é de fazer a sua vontade, nem de querer que o seu nome seja engrandecido, e nem dizer que aquela pessoa tem esse ou aquele dom. Ele faz isso para que o nome dele seja engrandecido, para que a missão dele seja cumprida, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor Deus.
Se você quer ver milagres em profusão, vá para um lugar onde a Bíblia ainda não foi ensinada. Vá para um campo longínquo onde o Evangelho ainda não foi pregado. E lá você vai testemunhar de grandes milagres. Quando nós lemos as histórias de missionários que foram para a China, para a Birmânia, para lugares difíceis, nós vamos ver o grande sofrimento pelos quais eles passaram, mas as grandes bênçãos que eles receberam de Deus. Milagres acontecendo, pessoas se levantando dos túmulos, grandes eventos acontecendo, porque o poder de Deus estava se manifestando àquelas pessoas em primeira mão, e Deus estava sinalizando: o reino de Deus está entre nós. Eu e você precisamos entender isso. Mas há uma coisa, e uma questão teológica que eu e você também precisamos entender, é que os dons de cura e a operação de milagres são temporários. Eles acontecem em momentos específicos e não de acordo com a vontade de alguém. Existem pessoas que são capazes de fazer milagres incríveis e logo depois não são capazes de fazer, simplesmente porque Deus não quis. E se você acha que eu estou inventando isso, é a Bíblia que diz. Porque a Bíblia diz isso para mim e para você. Querem ver um exemplo? O apóstolo Paulo fez milagres incríveis. Em Atos 14:9, em Listra, ele cura um paralítico de nascença. Em Atos 20:10, em Trode, ele ressuscita aquele rapaz Eutico. Se vocês não entendem, no culto cristão daquela época, ficava alguém, não era fazendo milagres e gritando, ou sapateando, nem nada disso. A gente vai falar sobre isso em 1 Coríntios 14. Mas o que acontecia era alguém ministrando a palavra de Deus. A ponto de que foi ficando de noite, e esse rapaz chamado Eutico adormeceu e caiu do terceiro andar onde eles estavam se reunindo e morreu. O apóstolo Paulo desceu, todos comovidos, o culto acabou e ele diz: não, ele está vivo. Ele ressuscitou o rapaz, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele curou o pai do governador da ilha de Malta. E diz Atos 19:11 que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto das pessoas pegarem os panos e as bandagens que ele usava e colocarem sobre os enfermos e curarem. Que deu até margem a muito espertalhão por aí, suar, botar um paninho na cabeça dos outros depois de suar, né? Mas enfim, e não curar ninguém, né? Mas o fato é que o apóstolo Paulo fez milagres extraordinários, mas nem por isso ele fazia milagres quando ele queria e no momento que ele queria. E se você duvida de mim, é a palavra de Deus que fala. Ele tinha um espinho na carne, e o espinho na carne ele curou? Não. Por 3 vezes eu orei, mas o Senhor não me quis curar. Por quê? Porque muitas vezes Deus, ao contrário do que muita gente ensina por aí, não quer te curar. Aliás, o que Deus quer é que você continue doente. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque muitas vezes, quando eu me sinto fraco, muitas vezes, quando eu sei das minhas limitações, é que eu percebo que eu sou totalmente dependente do poder de Deus. E o apóstolo Paulo não foi curado para que o nome de Deus fosse glorificado. Não é isso? E nem ele foi capaz de curar a si mesmo, como também em alguns momentos não foi capaz de curar aos outros. Veja o que a palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo, ele diz: Timóteo, para aquelas suas enfermidades no estômago, continua bebendo um pouquinho de vinho, não beba só água não, para sarar o seu estômago. Vinho era remédio para tudo naquela época, né? Ele diz lá em Filipenses 2:26 que Epafrodito foi deixado à beira da morte, mas o Senhor, pela misericórdia, não deixou ele morrer. A palavra de Deus diz que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Portanto, o apóstolo Paulo não era capaz de curar quando ele queria, apesar de ter o dom de cura. E eu e você precisamos entender que muitas vezes Deus não é capaz de curar. Deus é sempre capaz de curar, mas nem sempre nós somos capazes de curar. Deus, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, há uma história muito bonita e uma ilustração linda sobre isso de um dos livros que eu mais adorei de Caio Fábio.
Nem tudo de Caio Fábio eu gosto, mas esse livro foi o que mais me tocou. É um livro chamado Ai, Tá Doendo, do reverendo Caio Fábio. E ele conta uma história, não sei se vocês sabem, o pai dele, ele advogava lá na minha cidade, em Niterói, e se converteu lá na igreja Betânia, na presbiteriana Betânia, do reverendo Antônio Elias, e depois ele foi pastorear em Manaus. Mas quando ele se converteu e ainda era advogado, aconteceu uma coisa interessante. Ele foi visitar um cliente na loja desse cliente, era o seu Barros. E quando ele chegou lá, ele percebeu que estava um alvoroço na loja, ele não sabia bem por quê. E o que aconteceu foi que o seu Barros explicou. Doutor Caio, também tinha nome de Caio, Doutor Caio, meu filho estava brincando com uma espingarda de ar comprimido e furou o olho. E o médico está querendo tirar o olho fora. Eu agora estou indo lá para o hospital, desculpa, eu não posso ficar aqui e conversar com o senhor. Aí o doutor Caio, pastor Caio, reverendo Caio, pegou ele pela mão e disse assim, o senhor se importa se eu orar pelo seu filho? E ele orou e disse assim, Deus, se o senhor está procurando alguém que acredita de todo o teu coração, que o senhor é capaz de restituir a vida desse menino, faz isso no nome do Senhor Jesus. Não é que seu Barros foi para o hospital e ele encontrou o médico que estava indo tirar o olho do seu filho e ele disse assim, pai, pode ficar tranquilo, eu vou tirar o olho, vai ser indolor, nós vamos fazer da maneira mais humana e mais que ele sofra menos e com o tempo ele vai se acostumar. O senhor fica aí, eu vou para a sala de operação. E 5 minutos depois o médico saiu pelo corredor e disse assim, eu não sei quem é seu Deus, mas eu tirei a bandagem e quando eu olhei para o olho desse rapaz, não tinha absolutamente nada. Deus é um Deus que faz milagres. Mas o que é interessante é que a história não acaba aí. Veja que coisa interessante, o reverendo Caio voltou para Manaus, foi um grande pregador, colocou barcos para pregar as populações ribeirinhas lá do rio Amazonas e nem por isso deixou de passar por dores e dificuldades. Na década de 80 ele teve um pico de pressão, derrame e ficou só com 25% de uma vista. Na década de 90, alguns anos depois, passando de novo por dificuldades, dores, acordou sobressaltado com um susto, teve descolamento de retina e perdeu a visão da outra vista. Agora era um homem que só tinha 25% da visão de um olho, só via vultos. Esse livro é muito bonito. E o que é interessante é que esse homem que sempre foi um bastião da fé, sempre aguentou todas as dificuldades, as dores, os problemas, agora, estando cego, ele se sentia incapacitado. Como eu vou pregar? Como eu vou discipular? E ele começou a passar por aquilo que eventualmente acontece, mesmo com pessoas de grande fé. Começou a ter depressão. E não foram poucas as vezes que eles foram até Niterói e oraram, ele e o pai, e orou a igreja, e ele não era curado. Vocês percebem a ironia de um homem que foi usado por Deus no início da sua caminhada cristã para restituir a vida, o olho, a visão de um menino, agora ele mesmo estava cego e não conseguia lidar com isso. E óbvio, eles fizeram 3 operações e na 4ª operação o risco era tão grande que ele tinha o risco de perder até a visão do olho que estava bom. E aí nesse momento que ele já não comia mais, nem a Coca-Cola que ele gostava ele bebia mais, é um vício difícil de tirar, e ele estava naquele momento de angústia, que ele estava querendo morrer aos 70 anos de idade, e ele senta-se com seu filho, Caio Fábio, e diz assim, meu filho, se você fosse no meu lugar, o que você faria? E o filho, eu entendo perfeitamente, ele diz assim, pai, eu não posso dizer o que o senhor deve fazer, quem tem que dizer o que deve fazer é o senhor. Eu tenho medo que eu possa dizer alguma coisa e o senhor agora se sinta obrigado a fazer o que eu estou dizendo. É o Senhor e Deus. E o pai responde e diz assim, meu filho, eu tenho consciência de que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, porque você é meu melhor amigo.
e a sua opinião é muito importante para mim. E isso é o que está registrado lá no livro dele, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a resposta que o Caio Fábio deu ao seu pai, o reverendo Caio. Ele disse assim: bem, papai, se o senhor promete ouvir o que eu disser sem se sentir obrigado e acatar o que eu digo apenas para me agradar, então eu vou dizer o que eu acho que eu faria se estivesse nos seus sapatos. Eu agradeceria a Deus pelos quase 70 anos de boa visão que eu tive e lhe dedicaria a minha limitação visual com a mesma paixão com a qual eu me dedicara com visão. Penso que consagraria essa limitação ao desenvolvimento de outras áreas da minha vida que jamais cresceriam a menos que alguma outra se atrofiasse. Porque eu agora não tenho visão. Outras áreas da minha vida podem se desenvolver. Por exemplo, eu acho que me consagraria a ser o melhor ouvido da cidade, o mais atencioso de todos os conselheiros, o mais disponível de todos os pastores, o mais sábio e prudente pastor de pastores. Ou seja, paizinho, se eu fosse o senhor, eu não me operaria. Eu simplesmente agradeceria a Deus por ter me usado tantas vezes para curar a outros. Um homem que não tem poder para curar a si mesmo e superaria a limitação atual através de uma nova maneira de contribuir para o reino de Deus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Esse homem chegou em Manaus e disse assim: nós estamos construindo 4 barcos, mas é pouco, nós vamos construir 20. E nós não vamos parar com essa igreja pequena, não. Nós temos que ampliar essa igreja. E nós temos que fazer mais pelo reino de Deus, porque essa cidade está carente do amor e da graça de Deus. Em outras palavras, ele não tinha visão, mas ele estava curado. Em outras palavras, ele não enxergava, mas ele tinha a visão de Deus, ou a vontade que Deus queria realizar coisas naquela cidade. E eu e você precisamos entender uma coisa importantíssima. O filho da viúva de Naum ressuscitou, mas voltou a morrer. O rapaz da história de Paulo voltou a morrer. Lázaro voltou a morrer. Mas o nosso Senhor Jesus, a cura que Ele dá, a vida que Ele dá, para aqueles que estão mortos, ainda que Ele morra, viverá. Nosso Senhor Jesus, Ele nos dá uma cura eterna, e a cura que Deus promete para nós é uma cura da alma, e a cura da alma é a verdadeira cura que eu e você precisamos procurar, e é a verdadeira cura que eu e você precisamos ensinar. E aí vem o próximo ponto que eu quero explicar para vocês, quando o apóstolo Paulo diz aqui que é dada a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de fé. Porque percebam vocês que isso é um dom de Deus. Foi isso que o reverendo Caio deu ao seu pai, que proporcionou a seu pai, mas só o Espírito nos faz entender, e é isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse, que eu e você precisamos ter fé, e fé é a esperança das coisas e o firmamento, a prova das coisas que não se veem. Amém. Há uma história, e eu vou terminar com essa história. É a história que está escrita na Bíblia. Se você olhar Marcos, você vai ver que Jesus muitas vezes coloca os seus discípulos em situações difíceis e que são incompreensíveis. Uma delas é que ele vira-se para os seus discípulos e diz: precisamos atravessar o mar. E o que acontece quando eles estão atravessando o mar no meio daquele dia ou daquela noite? Surge uma grande tempestade, um grande vendaval, e eles começam a ser levados de um lado para o outro, a ponto deles acordarem Jesus e diz: você não se importa que nós vamos morrer? Não se te dá que morramos? Quem conhece a música? Ninguém? Um batista, eu vi. Então, um presbiteriano também? Ficou com ciúme, coitado. Não se te dá que morramos. Amém.
Que bom, tem gente que conhece. E o que acontece, meus irmãos, é exatamente isso. Eles dizem, se te dá que morramos, o barco está sendo ameaçado, nós vamos morrer aqui nesse momento. Mas perceba uma coisa que eu queria entender. Se Ele é Deus Todo-Poderoso, por que Ele colocou os seus discípulos naquela situação? Meus irmãos, Deus é um mestre em fazer isso. E existem momentos na vida da gente em que Deus nos coloca em situações difíceis. Sabe por quê? Porque Deus não faz milagre. Deus constrói milagres. Milagres são construídos. Para que exista um milagre, é preciso que Deus colocasse um menino com 5 pães e 2 peixes no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Para que haja um milagre, é preciso que Deus passe pelo lugar certo e aquele sujeito vire e diga para ele assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que você quer, um cão guia? Não, eu quero enxergar. É preciso que as coisas aconteçam do jeito certo, na hora certa e no momento certo, porque Deus é um Deus que constrói milagres. Deus estava construindo um milagre na vida daqueles homens. Ele queria que eles entendessem que Ele era Deus e que não existem adversidades maiores do que Ele, e que Ele poderia virar para aquela multidão, para aquele mar, e virar para ele e dizer assim: aquieta-te, acalma-te. Ele iria se acalmar. Meus irmãos, uma das coisas que eu e você precisamos entender pelo Espírito Santo é que nos momentos de maiores dificuldades pelos quais eu e você estamos passando, Deus está no seu barco. Então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Mas o mar é muito grande, é muito alto, é maior do que eu, mas não é maior do que Deus. E Deus tem autoridade sobre as circunstâncias difíceis da nossa vida e pelos problemas que nós estamos passando. E haja o que houver, Deus sabe que eu e você podemos esperar nele. Há muita gente que anda por aí dizendo assim: eu vou usar a Bíblia como uma caixinha de promessas. Já viram como é que é? Hoje em dia não se compra mais isso, né? Quando eu era criança, a gente tinha esse negócio. Pegava um textinho da Bíblia e lia lá: o que tiver de fazer, faz-o depressa. E você: Deus falou comigo. E tem muita gente achando que a Bíblia é um livro que se presta para esse tipo de coisa. Eu pego aqui um texto bíblico fora do seu contexto e acho que Deus está falando comigo. Mas Deus não é um Deus de confusão. E a palavra de Deus não se presta a esse tipo de coisa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus é um Deus inteligente falando com gente inteligente. O que Ele quer que eu e você entendamos? Que a palavra de Deus deve ser interpretada e entendida dentro do seu contexto, sempre. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Eu e você precisamos entender que Deus fala conosco o tempo todo, e principalmente através da sua palavra. E eu e você precisamos sempre estar em estado de oração permanente, pedindo a Deus que fale aos nossos corações e que nós estejamos sempre com os ouvidos do coração, com os ouvidos da fé abertos para a palavra de Deus. Amém? Tinha mais um ponto, mas eu já passei do tempo faz muito tempo. Então vamos orar? Vamos orar. Ficar de pé. Pai amado e bendito Deus do universo, Senhor dos senhores, eu não quero seguir ídolos mudos, não quero que eu e minha esposa sigamos ídolos mudos, não quero que meus filhos sejam criados numa casa onde se servem ídolos mudos. E Pai, eu estou morrendo de medo dessa oração, mas eu quero te dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te dizer que tudo que eu tenho é seu. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que o teu Espírito Santo me ajude, seja forte, para que eu cumpra a tua vontade e nada mais que a tua vontade na minha vida. Pai amado e bendito Deus do universo, eu quero viver para a tua glória e pela tua glória eu quero produzir frutos para os bens dos outros.
Ah, Pai amado e bendito, esteja com essa igreja, que cada um aqui se disponha a usar seus dons e talentos para que o teu reino seja engrandecido. Nós queremos nos dispor a fazer a tua vontade em nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja diferente, que sinaliza o reino de Deus em toda e qualquer circunstância. Que nenhum dom seja pequeno demais, Pai. Que a gente nunca se ensoberbeça de maneira alguma, mas que a gente entenda que é para fazer a tua vontade, que eu e você, que todos nós estamos aqui. É assim que nós oramos, Pai. Agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.